dia, deputada. Bom dia, Élica. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Bom Dia TV 247. Olá, bom dia, gente. Bom dia para todas as pessoas que estão assistindo 247. Bom dia, Daphne. Bom dia, Marcelo, que vi ontem. Bom dia, querida Tereza. E vamos lá, né? Precisamos conversar. Muita coisa acontecendo. Bom dia, deputada. Bem-vinda. Bom, ontem a senhora rodou lá na Vila Cruzeiro com a gente se encontrou lá, e depois no IML. Qual é o resumo que a senhora faz do que a senhora viu, do que a senhora assistiu e do que está acontecendo? Olha, desde quando eu me tornei deputada, eu estou no meu primeiro mandato, eu vi muitas coisas ruins acontecendo ali naquele plenário. De fato, é um local que você tem que ter cabeça, tem que ter muito estômago para lidar. Vou situar vocês o que tem acontecido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que eu tenho visto. O governador Cláudio Castro muda de secretário de Segurança como se muda de roupa praticamente. Ontem eu cheguei aqui em casa, era meia-noite blá, porque ainda tive uma outra reunião. Depois daquilo, Marcelo, fui para uma audiência pública na LERJ, aí depois tive uma outra reunião para depois voltar para casa. E estava conversando com o meu porteiro, que é uma das pessoas que está batendo palma para o que Cláudio Castro está fazendo. Depois do dia que eu passei, ainda fiquei conversando muito tempo com o porteiro aqui do meu prédio. Eu falei assim, cara, imagina se a gente muda o síndico daqui desse prédio 4 vezes assim, né, num período de 3 anos. Você acha que é legal isso? Qual é a sua percepção se a gente mudar de síndico esse número de vezes? Aí ele estava falando, não tem nem jeito, né? Porque tem que conhecer os moradores e tudo mais, conhecer a estrutura, de como funciona. Eu falei assim, não é melhor que a pessoa fique, que monte, né, uma equipe que conheça, né, conheça os moradores que têm confiança para tratar determinadas coisas, e depois a gente, né, caminhar durante algum tempo com esse mesmo síndico. Aí ele falou assim, eu falei assim, agora imagina um secretário de segurança do estado do Rio de Janeiro. Como é que você muda de secretário num tempo tão curto? Foram acho que 4, 5 secretários num tempo tão curto. Secretaria de Segurança, imagina a quantidade de pessoas envolvidas numa gestão como essa. Então, ele muda a lei para que consiga nomear quem ele queira e, ainda assim, coloca quem ele quer e essa pessoa que ele quer não fica sequer um ano. Então, é assim que a gente tem. Fora isso, alguns projetos sobre segurança pública apareceram na Assembleia e até deu em muitos jornais, né, a pauta, as mensagens mandadas pelo governador para serem votadas ali na LERJ. Por que eu estou trazendo tudo isso? Para vocês terem noção, porque eu estou ali dentro. Aí eu fico vendo, cara, um projeto de lei sobre segurança pública que mexe com a categoria policial civil, policial militar. Ele deve ter conversado com a categoria para ter mandado esse projeto de lei para cá, porque quando eu vou protocolar qualquer projeto de lei, eu primeiro ouço... É projeto do executivo ou de deputado? Não, aí o governador manda a mensagem dele. Projeto do executivo. Do executivo, a mensagem do executivo. E aí, daqui a pouco, os gabinetes dos deputados, né, começam a ser acionados, é meu celular tocando, é e-mail tocando, e são policiais nos procurando, pedindo socorro. Porque o que ele está propondo nesse projeto? O projeto ele tira auxílio, como mexe na estrutura da polícia, tira auxílio como auxílio educação, como auxílio saúde, rearruma a polícia, faz, por exemplo, teve aquela... faz trazer os aposentados de volta. Ele mexe na organização da polícia numa hora dessas, né? Exatamente. Então, teve isso não é hora de mexer não é hora de mexer na polícia, né? Foi agora, tem o quê? Tem menos de um mês. A gente viu essa semana. Teve projetos da Polícia Militar, reestruturação da Polícia Militar sendo votada lá. Aí os policiais vêm nos procurar. Fizemos. Aí foi tanta coisa acontecendo, tantos policiais nos procurando, que nós, deputados, ainda mais a deputada Marta Rocha, que está como secretária, pediu licença para estar no plenário para poder votar, que ela é delegada, ela pode falar muito, com muita propriedade, fazer essa defesa, e a escuta, né, também. Pedimos pelo menos uma audiência pública com a categoria, porque a gente não estava conseguindo ver se era bom, se era ruim, a gente precisa ouvir a categoria. Eu estou querendo mostrar isso para vocês, não vou detalhar os projetos, para mostrar para vocês como tudo é atropelado, que não tem respeito por categoria, por servidor público nenhum. Ontem, eu considero
foi o dia, sem sombra de dúvida, um dos dias. Foi o dia mais difícil que eu vivi como deputada estadual, dentro dessa minha atividade. Primeiro, por quê? Porque eu estava vendo tudo isso que estava acontecendo, esse descaso com os servidores públicos, e incluo policiais, civis, militares e bombeiros, e professores, nem se fala, e tudo mais. Segundo, logo depois que aconteceu a chacina, no dia seguinte, tinha deputados, aliás, na mesma hora, no grupo de deputados, já tinha deputados elogiando, dando parabéns para Cláudio Castro pelo sucesso, pela coragem, por tudo isso. No dia seguinte, tinha deputados com um fuzil crivado de bala, né? Enfeitado, né, de bala, com caveira do BOPE, no plenário, tirando fotos, eles todos rindo, né? Ali no plenário, vários deputados fazendo isso, deputados de direita e extrema-direita. Isso, para mim, foi muito ruim ter visto isso. Eu me senti muito mal. Falei assim, caraca, que coisa horrível. Né? Depois da imagem que a gente viu, ainda que fossem todos bandidos, o que não são, a gente sabe que não são. E eu vou falar sobre isso. Ainda que fosse comemorar, sabe? Foram aquela cena, aquele tapete de gente morta. Foi uma coisa horrível. Aí, você sabe que aqui na Câmara Federal também teve um aplauso, né? Claro, sim, teve aplauso de muita gente, inclusive da população que eu tive lá ontem. Mas aplauso sim, ó. Teve, sabe, o deputado aqui propôs 1 minuto de silêncio pelos 4 policiais e um aplauso ao assassinato de 117. E metade do plenário aplaudiu. Eu achei isso, do plenário da Câmara Federal, né? Achei isso grave demais, né? O sinal Teve também isso na Assembleia do Rio. O pessoal e querendo agora, né, chamar esses 4 de heróis. Para mim, são vítimas também. Pegar um garoto que recém ingresso na corporação, colocar nessa linha de frente. A minha leitura de tudo isso, mas a minha leitura é que, enfim, não tem gestão nenhuma, sabe? É política eleitoreira. É isso que eu estou vendo. A gente pode discutir isso à luz de muita coisa que aconteceu. Sobre ontem, agora vindo na pergunta do Marcelo, depois desse início que eu fiz, para vocês situarem que Cláudio Castro não está fazendo gestão nenhuma de segurança pública, ontem foi a escuta com as famílias. E aí, nessa escuta, teve um momento que não podia entrar a imprensa, o Marcelo viu, só entraram deputados federais, as 2 ministras, que foi Macaé Evaristo e Aniele Franco, e deputados estaduais. Aí foi uma escuta muito difícil, porque falou quem conseguia falar, e sendo a voz de muitas mães, muitas mulheres. E as cenas são as mais terríveis possíveis. A gente tem desde corpo sem cabeça, com a cabeça pendurada. A gente tem a dificuldade de remoção dos mortos, porque vai aparecer muito mais corpo, tá? Pelo que a gente sentiu ali. Porque tem muitos corpos, assim, a forma que tudo aconteceu foi uma chacina de verdade, então são corpos que estão jogados no morro, em vala e tudo mais, muitos desaparecidos ainda. A família falando como é que foi remover esses corpos, que foi algo muito difícil, que eram corpos que não estavam inteiros. Então, foi muito difícil ouvir isso, uma mãe falando de como pegou o corpo de um filho, a família tomando cuidado, porque para pegar pedaço de... Enfim, gente, é um filme de terror, não queria nem reproduzir isso, porque, para além disso, eles filmaram muitas coisas. Eles filmaram para ter provas do que foi. E tem filmagem, inclusive, da execução policial. Então, a gente tem que ver, eu tive que ver isso, eu tive que ouvir isso. Nada do que a dor que eu estou sentindo se compara ao que eu ouvi ontem de familiares, de filhos, de irmãos, de tudo. O caso dos 2 irmãos que morreram abraçados, que a polícia ainda cortou os dedos dele, amarrou e deu um tiro na cabeça de um, já para gastar, para custar uma bala só, que da cabeça de um foi para a cabeça do outro. Foi assim... Teve recurso assim teve prazer, teve deboche, teve alguns policiais debochando antes de assassinarem, né, as pessoas. Lembrando escárnio, né? Escárnio total, foi um escárnio total. E aí entra a falta de respeito. Então, são assim,
foi isso, essa falta de planejamento entrou para matar, de fato, não entrou para prender ninguém, entrou para matar, sabe? Entrou para matar, para fazer o que nós vimos, esse palanque eleitoreiro mexer com a opinião da população e mudar a pauta. Foi para isso. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando agora, à luz de tudo que eu vi e que eu vivi ontem. Nós chegamos no IML. Depois de ter ouvido essas famílias, fomos para lá. No IML foi outro filme de terror, porque essas pessoas Desculpa, são deputada, vítimas... te interromper. Vocês gravaram a escuta? Não Não podia pôde gravar. gravar, não pôde. Foi pedido da comunidade, foi aquela alegação deles. Vocês vão ouvir aqui, depois vocês vão embora e nós é que vamos ficar. Por isso que a imprensa foi tirada da sala, por isso que não permitiram gravação. Porque está todo mundo com medo, Tereza. Está todo mundo com medo, já tem pessoas sofrendo ameaça. As pessoas que começaram a falar já estão sendo ameaçadas. Então, é com essa gente que a gente está lidando. Lembrando que aqui, né, foi o lugar onde a Marielle foi assassinada, a gente estava com a irmã da Marielle ali, que hoje é ministra. Então, estava tudo muito, muito pesado. Foi impossível a gente não se emocionar ontem, a gente não chorar, a gente não... e volto a dizer, a gente, nada do que a gente sentiu se compara ao que a gente ouviu e viu. Foi extremamente pesado. Depois disso, no IML, foi outra coisa horrorosa, porque depois que nós ouvimos, fomos lá no IML para famílias que estavam esperando os corpos serem liberados. E famílias sem informação nenhuma, sem informação absolutamente nenhuma. E a Defensoria Pública estava lá, mas não conseguia entrar também. Quando a gente chegou em comitiva, deputados federais e deputados estaduais, nós conseguimos falar com a subsecretária que nos atendeu. E aí foi outro filme de terror. Foi outro filme de terror que eu vi. Porque o nível da frieza dessas pessoas me choca de uma forma que eu não reconheço humanidade nenhuma nessas pessoas. Essa subsecretária, ela teve uma hora que o deputado Raymond estava perguntando se o IML estava preparado para a chacina que aconteceu. Aí a subsecretária falou assim, olha, não me venha com esse papo de chacina, com ideologia aqui para cima, não, tá? Vamos ser técnicos. E aí eu fiquei chocada, porque uma pessoa que vê, né, um tapete com mais de 100 mortos, você não considera isso chacina, é o quê? Né? E teve um determinado momento que alguém falou assim, olha, porque a gente estava muito, muito sensibilizado com a mãe de uma pessoa que estava lá, com um corpo que estava lá sem cabeça. Então teve esse caso de uma cabeça que foi pendurada numa árvore, e a gente passou por essa mãe. E essa mãe, obviamente, desesperada, querendo tirar o corpo para conseguir enterrar esse corpo. E aí era o único corpo sem cabeça que estava ali. E essa mãe querendo. E aí o IML não estava deixando a mãe entrar e tirar esse corpo, falando que tinha que passar para ver se era ele, se não era ele. E a gente pedindo uma celeridade para este caso, que eles falaram que não era possível ser atendido, né? E que não era possível também liberar para todo mundo ficar reconhecendo o corpo, senão eles não conseguiriam trabalhar. A gente mas então aqui não estava preparado para receber tantos mortos assim. E essa secretária falando que estava tudo preparado, que eles só de geladeira nós temos 100, então isso aqui dá conta do que aconteceu. E falando como se fosse nada, né? Como se a gente estivesse passando, sei lá, lavando roupa ali. E teve um momento que a gente falou assim, olha, eu espero que a senhora nunca precise passar por isso, né? Ter um parente morto e não conseguir nem informação sobre onde está esse corpo, não conseguir ver esse corpo. E ela falou assim, não, isso não vai acontecer comigo porque eu cuido muito bem dos meus filhos. Nossa. E aí, depois de ter visto tanta mãe chorando ontem, e tanta mãe desesperada, querendo retirar o corpo para enterrar o corpo, tendo notícia do corpo, ouvir isso de uma pessoa que está ali, né, num espaço de poder... Olha, foi muito difícil. Teve, assim, eu volto a dizer, eu como deputada estadual, desde quando entrei, estou no primeiro mandato, é muito pior do que vocês possam imaginar, do que qualquer coisa que é lida, que é mostrada na mídia, lidar com essa dor dessas pessoas,
volto a dizer, não importa se é bandido ou não tem pena de morte aqui no Brasil, sabe? E essa chacina, eu acho que vão bater uns 200 mortos, porque tem muita gente desaparecida e muita gente desesperada, sem notícia das pessoas que simplesmente sumiram. E os corpos que estão aparecendo são nos locais mais bizarros, mais horríveis, e no estado mais horroroso que vocês possam imaginar. Então é isso, que esse cenário que eu queria trazer. E além disso, né, Élica, parece, porque assim, não importa, como você falou, se eram bandidos, se eram pessoas inocentes, a gente não tem pena de morte, e o pobre, o preto, o favelado no Brasil, ele é sempre tratado como culpado, né, de qualquer coisa e como cidadão de segunda classe. A polícia do Rio constrangeu os parentes da vítima da chacina porque tentaram colher depoimento dentro do IML. Como é que foi isso, né? Quer dizer, eles ali tentando reconhecer os corpos, tentando a liberação dos corpos, e a polícia ainda querendo interrogá-los. Para quê, né? Como assim, não respeita o luto também dos familiares, como se eles não fossem pessoas, né? Cidadãos que estivessem ali sofrendo pelos seus familiares. Você viu isso? São tratados sem respeito nenhum, mas sem respeito nenhum mesmo. Ontem, no desespero, eu acho que o Marcelo estava lá, viu? Eles no desespero, porque não conseguiam, né? A gente entrou e a gente saiu sem conseguir dar uma informação que acalentassem aquelas pessoas que estavam ali já há 2 dias e desesperados, e sendo tratadas com muita rispidez. E aí eles foram fazer uma manifestação e, mais uma vez, foram tratados com violência, com spray de pimenta, sabe? Assim, é extremamente complicado isso, né? Essas pessoas serem tratadas dessa forma em tantos níveis diferentes, em tantas camadas, o luto não ser respeitado. No momento de luto, quem perdeu aqui um ente querido de forma natural sabe que esse momento é um momento muito doloroso. Agora, imagina perder como foi perdido. E foi muito duro, porque tinha crianças, né? Tinha crianças. Aliás, há crianças em todos os locais, há muitas crianças nas favelas. E ter visto crianças diante daqueles corpos todos ali também, naquele cenário, no IML, criança também desesperada, chorando, era a senhora. Olha, gente, foi uma coisa muito difícil. E a pergunta que fica porque os deputados estaduais que trabalham comigo, assim como o próprio governador, como vocês viram, e outras pessoas que estão andando na rua, estão considerando essa operação um sucesso. E parecendo que a gente acordou no Rio de Janeiro com arco-íris, com pôneis, com fadas por aqui. O que mudou efetivamente disso que aconteceu, né, de terça para cá? O que mudou efetivamente? Pode ter tido um abalo, né, instantâneo, pontual? Pode ter tido. Acredito que sim, que tenha um reposicionamento do comando, né, vermelho pelo Estado e pelo país, né, porque está no país inteiro. Acredito que tenha, uma coisa muito pontual. Mas falar que resolveu, que foi um sucesso, né, diante do... Nem o principal dos supostos traficantes, o tal Doca, nem ele foi preso, né, que é considerado o número 1 lá nessa região, que eram 51 mandatos de prisão, nesse você vê, mata-se triplo. Então, a intenção não era realmente cumprir o mandato judicial. A operação partiu de um mandato judicial contra 51 pessoas, né? Mataram 150, quer dizer, matou-se 3 vezes mais. Mas eu notei nas últimas horas, deputada, a grande imprensa do Rio de Janeiro, os meios de comunicação corporativos, muitos a gente sabe, têm conexões políticas e econômicas com o governo do Estado, apareceu, nas últimas horas, um esforço para denunciar práticas de tortura, violência, opressão da população praticadas pelo Comando Vermelho. Teve uma enxurrada, você viu isso, Marcelo? Uma enxurrada. Na verdade, Tereza, foi o Ministério Público soltou o relatório da operação em que a polícia aponta essas coisas como motivo para fazer a operação. E como você falou, a minha primeira dúvida eram 51 mandatos. Por que prenderam 80? Por que falaram que foram lá para prender 100? Eles falaram no início isso, entraram lá para prender 100. Eram 51 mandatos.
Aí eu acho que tem a omissão do MP, mas acaba a sua fala para depois Não, eu fazer uma questão com a Érica. era esse esforço de mídia das últimas horas para justificar a violência policial, a chacina e todas as suas brutalidades, justificar com essas apurações do inquérito sobre a violência dos traficantes, entende? Mas uma coisa não justifica a outra, né? Não é porque o outro é violento que a polícia tem o direito também de fazer o que ela tem, cometer os crimes que ela cometeu lá. Não sei se vocês notaram isso. Você notou isso, Marcelo? Notei. Tem um churrasco de plateia agora. A grande mídia quer justificar a operação. A grande mídia quer justificar a operação. Esse é o problema. Agora, Érica, eu passei para a Daphne, não sei se vale a pena ou não, o vídeo de 1 minuto que o Raymond fez lá da manifestação ontem à noite na porta do IML, e que jogaram spray de pimenta nas famílias lá. Se nós quisermos ver isso para recolocar. E eu queria saber da Érica qual foi o problema, qual foi a alegação do IML para a oferta da ministra Macaé de peritos federais entrarem lá. Parece que eles foram barrados também. Olha, foram. E eu queria falar sobre isso também, que a gente, quando foi essa comitiva de deputados e deputadas ali no IML, a gente também quis entender como funciona essa questão da perícia. E perguntamos se tem alguma perícia para além do que eles nomeiam ali, se a gente poderia colocar uma perícia imparcial. E não, ela falou assim, não pode, aqui a gente tem técnica, aqui a gente tem método, o trabalho não pode ser atrapalhado, e ela insistiu muito nisso. Ou seja, que loucura, né? A mesma polícia que mata é a polícia que investiga, né, essa morte, esse assassinato. E então a gente, eu falei assim, mas precisa ter uma perícia independente. E para conseguir isso, né, de uma forma independente, vamos ter que fazer alguns ajustes políticos nisso, porque dali não foi permitido. Falou assim, não pode, eles estão barrando a entrada de qualquer pessoa, da Defensoria Pública, falando que o espaço não comporta mais gente. Então, ela estava explicando como é que era a técnica, como é que fazia, né, essa perícia nesses corpos, falando que era que a gente não precisaria ficar preocupado, porque era uma coisa muito técnica, muito segura, para confiar nos profissionais que ali estavam, e que não... eu senti tudo quanto é tipo de resistência para ter uma perícia independente ali. Lembrando que aqui no estado do Rio também, né, os peritos não são coordenados por um perito, como acontece em outros estados. O perito aqui é um outro policial, uma outra administração. Então tá tudo... Ontem eu falei assim, caraca, isso aqui é algo muito sério acontecendo. Né? Para além do assassinato, as pessoas que mataram praticamente, vamos colocar assim, o mesmo estado que está matando é o estado que está investigando. Tem algo muito errado nisso. E a resistência ali para ter um olhar, né, de fora, um olhar que não seja só o deles, a resistência ali foi muita do que a gente viu. E a gente insistiu. E a subsecretária estava lá dando os argumentos técnicos, segundo ela, para não ter mais ninguém. Então, é algo muito sério, de verdade, sabe? Eu espero que a gente consiga uma perícia independente para se somar à perícia desses corpos e que Cláudio Castro seja punido, gente, porque foi uma chacina, não entrou para prender ninguém, entrou para matar. Se quisesse resolver a questão do crime organizado, a gente sabe aqui, eu não sou especialista, certamente, eu estou acompanhando o 247 também, vocês já entrevistaram especialistas, a gente precisa de uma inteligência, a operação de sucesso, é aquela operação que você mira, né, no dinheiro, que você consegue sufocar o dinheiro e não tem morte, não tem troca de tiro, não tem morte de inocente, muito menos de policial também. Então, então isso que é uma operação de sucesso, não colocar uma cidade toda sitiada, com escolas paradas, com hospitais paralisados. Tinha muita gente que estava fazendo tratamento, com pessoas,
famílias inteiras em desespero, porque muita gente, de repente, está fora do estado, ou até mesmo está fora, não está aqui no município, onde foi o olho do furacão, foram famílias inteiras desesperadas. Eu estou com minha mãe e meu pai, idosos, lá em Madureira, que também teve um problema lá de fechamento de ônibus, ônibus fechando avenidas ali. Então, meus pais idosos desesperados, ligando para os filhos para saber, olha só, o sucesso onde isso? Né? Então, de fato, foi um caos. E a forma como os manifestantes também foram tratados foi uma coisa horrorosa, horrorosa. Eu também estava ali, estava acompanhando aquilo ali de perto. De fato, foi no dia da operação, né, era um tal de ligar para familiar para saber se tinha estava em casa, onde é que estava, como é que ia chegar em casa. O Rio de Janeiro todo ficou apavorado. E eu queria só ler aqui, antes de passar o vídeo, o Rafael Albuquerque: para a classe trabalhadora que sai com o celular na mão, tem pena de morte, sim. Claro que tem, diz ele. Eu acho que não sei se foi o Rafael que está aqui dizendo que a irmã ficou presa em casa com síndrome do pânico, etc, etc. Está defendendo a ação. É até bom para a gente ver que tem gente que está assistindo aqui e defende esse tipo de chacina, né? Defende esse tipo de assassinato perpetrado pelo Estado. São muitas pessoas. Acho que esse é um debate que a gente vai precisar ter, assim como outros, né? Que a gente nem. O negócio é que é muita coisa acontecendo uma atrás da outra. A gente ainda está digerindo a pandemia, coisas que aconteceram ali, comportamento das pessoas ali, e fomos atropelados por tantos outros, né, fatos históricos e comoventes, importantes, que aconteceram, e agora é isso. Eu estou muito preocupada, porque a opinião pública, de fato, abraça Cláudio Castro, e ele fez sabendo disso, que a opinião pública ia estar com ele nesse momento. Então, eu acho que o timing, ele mediu o timing, né? O timing foi exatamente para mudar a pauta. A gente está aqui, né, que é o berço de Bolsonaro. Quando você fala mudar a pauta, deputada, você está falando a pauta do debate nacional em relação ao governo federal, ao governo do presidente Lula, aos aspectos positivos que estavam colocados em cartaz nos últimos dias. É essa pauta que você está se referindo? Essa pauta. Exatamente essa pauta que eu estou me referindo. Porque a gente o governo vinha bem na questão da soberania, a questão do nacionalismo, da soberania, a questão da justiça tributária, e todas as medidas, todos os resultados econômicos e sociais do governo nos últimos tempos, né, nos últimos meses. O que estava. Essa pauta que você fala que teve mudá-la, que foi objeto de um timing, né? Exatamente quando o presidente está voltando do exterior, onde teve muito êxito, teve encontro com Trump, teve participação na reunião da ASEAN e tal. E aí você acha que a flagração da operação foi calculada para, digamos, mudar a pauta quando ela era muito favorável ao governo federal, né? Exatamente isso. A gente está vendo que o Lula está crescendo. Quando tem uma foto do Lula abraçando, apertando a mão de Trump, Trump sorrindo, e tudo aquilo que a gente viu, né? Lula está crescendo muito, a gente está vendo. E a gente sente também, né? A gente que está convivendo no meio, no plenário, com essa galera, a gente está sentindo que eles, de fato, ficaram acuados, a bola baixou muito. Então, e Bolsonaro está na iminência de ser preso, então tem mais essa. Então muda a pauta nesse sentido. Agora a gente só se fala nisso. Não, acho que você tem razão. Nós também temos dito isso aqui, nós comentaristas, mas era preciso que vocês apurassem alguma coisa, que nós talvez vocês tenham mais facilidade. A gente precisa mostrar à população que houve um cálculo temporal, né, o timing para mudar a pauta, etc. Mas para isso a gente precisava saber o seguinte: a operação tinha uma data marcada e foi alterada para coincidir com a pauta, ou a operação nunca teve uma data marcada e eles ficaram com ela sem data para fazer na hora mais conveniente? Isso tem que ser. Assim, vocês têm mais instrumentos para saber quem definiu a data da chacina, né? Como foi definida a data da chacina? Isso era importante a gente saber. Marcelo. Deixa eu só terminar de ler aqui os comentários,
para a gente finalizar essa parte, porque aí eu passo para a Élica para não ficar interrompendo. Gilberto Cruvinel, em 22, Cláudio fez 3 operações e matou 67. Foi eleito no primeiro turno. Agora foram 130. O Rio adotou essa nova estratégia eleitoral? Combina aí com o que a gente estava falando, né? Ana Tia, gostaria de saber a posição do prefeito. Ninguém sabe, né? O prefeito Eduardo Paes, no dia, disse, olha, tem muita fake news, mas está tudo normal. No dia seguinte, ele falou está tudo normal. E eu senti uma certa revolta da população nesse sentido também. Não sei o que Élica falaria a respeito. Mas, a respeito da data, da operação que Tereza perguntou, Élica, passo para você. Fala agora? Deputada. Olha só, falar que está normal... Pode falar do prefeito também. Falar que é normal uma falta de sensibilidade, eu acho que eu achei uma fala muito, muito equivocada. Né? Não tem absolutamente nada normal, todo mundo segue muito apavorado. Normal para quem? Né? Normal exatamente para quem? Eu, respondendo aqui ao comentário, para mim, e Tereza também, não soube de data nenhuma, né? Ninguém me falou nada, ninguém falou... A gente está também querendo saber o que aconteceu, que foi todo mundo pego de surpresa. Me parece que foi... O pessoal estava com essa carta debaixo da manga, esperando o momento certo. Agora, é o que eu sinto. Tá? Estava com uma carta, fala que houve um planejamento, que estava planejamento. Se houve planejamento, que planejamento foi esse? Né? Foi um planejamento, de fato, para fazer essa chacina que foi. E se foi planejamento para fazer a chacina que foi buscando um momento certo. E volto a pontuar uma questão aqui, que é uma questão séria nossa, uma questão psicológica, religiosa, social, enfim, que envolve muitas camadas, que a população está aplaudindo isso. É a maioria? Eu acredito que seja a maioria, tá? Batendo aí uns 60, 60 e poucos por cento, porque a gente viu algumas pesquisas falando sobre isso. E aí, o que a gente faz para reverter, para mostrar que isso não soluciona? Que o problema é uma questão que eu estou falando psicológica, porque isso dá muito engajamento. Como é que aquela operação Carbono, ela que foi muito bem sucedida, não teve o engajamento, não teve a emoção, não comoveu, não afetou tanto a mente das pessoas como isso que a gente viu. Então, esse tipo de especularização via morte de corpos pretos. Então, não tenho certeza que tem muito racismo na sociedade aí para aplaudir isso, porque se fosse, né, um bando de gente branca, corpos brancos estendidos, eu acho que a população não aplaudiria, ia ficar horrorizada. Mas como são jovens, garotos, a grande maioria ali era isso, era garoto, né? Garoto preto, periférico, pobre, pode ter bandido, volto a dizer, pode ter, mas nada, de fato, nada justifica. Mas a pessoa fala assim, caraca, bandido morreu. E já colocando que todo mundo que estava ali era bandido. Então, tem um racismo muito forte na sociedade. Eu acho que o debate, a gente precisa fazer muito. E, para finalizar, que a gente está caminhando para o final, eu queria pontuar mais uma coisa. Eu, como professora, eu vejo e fico muito, e entrei muito nesse local onde eu estou como deputada, defendendo a educação pública de qualidade. Semana sim e semana também eu falo de como Cláudio Castro trata os profissionais de educação e o descaso que se tem com a educação no estado do Rio de Janeiro. Eu ali dentro, eu vejo que o descaso é muito, mas assim, não tem carinho, não tem amor, não tem preocupação nenhuma em recuperar escolas. Então, tudo isso que a gente está vendo é um projeto político. Você mina, né, um local onde as pessoas podem fazer o debate, você mina essa energia toda, esses profissionais, você acaba com a dignidade deles e, ao mesmo tempo, faz o que faz. Aí, eu acho que tudo que a gente está vendo é um projeto político muito grande, muito bem estruturado. E assim, no local que eu estou hoje, eu posso falar com certeza que isso é um projeto político e que a operação não foi para prender ninguém, foi para matar e fazer essa especularização que a gente está vendo e mudar a pauta e reverter a opinião a favor de Cláudio Castro. Deputada, eu queria falar uma última coisa aqui para você.
tá na hora da gente ter. Mas eu vou falar uma coisa, não é para ela responder, é só uma sugestão. Eu estou vendo pelo noticiário que já tem corpo sendo liberado, algum já foi liberado. Alguns foram. Vocês, né? E deve estar tendo enterro. Vocês que estão lá em contato com a comunidade, você também, Marcelo, eu acho que é ruim que cada um enterrando isoladamente o seu ente querido perdido. Sabe, ver se organizar enterros coletivos que tenham um sentido, sabe, de protesto e também um sentido de unidade da comunidade. Pensem nisso lá, levem essa ideia para as pessoas, em vez de cada um levar o seu morto e enterrar só com a família, marcar alguns enterros coletivos. Isso tem um impacto muito grande. A gente precisa impactar a sociedade. Assim como a pilha de corpos lá na Praça São Lucas impactou muito, a imagem correu o mundo, tá? Eu acho que a ideia dos enterros coletivos podia ser discutida. Vou tentar levar lá, Tereza, mas não é fácil. Eu não sei quem vai organizar isso. Entende? Não sei se associações lá vão conseguir organizar isso. Eu vou passar agora no IML e depois eu vou para Vila Cruzeiro. A gente acompanha aqui o esforço do Marcelo. Queria agradecer, Tereza, agradecer muito a deputada Élica Takimoto. Obrigada aí pela luta e pela representação dos seus eleitores e de nós todos também. E dizer que agora está começando a Semana no Mundo, para vocês acompanharem aqui a programação da TV 247. Dizer que segunda-feira eu estou entrando de férias, então provavelmente não estarei aqui, mas já estou aqui, passar o dia gravando programas para vocês. Quem vai ficar comigo, Daphne? Provavelmente a Daiane. Tá bem. Obrigada, deputada. Foi ótima a sua vinda aqui, tá? Tereza, uma honra estar aqui com você. Parabéns por todo o seu trabalho. Daphne, querida, beijo grande. Beijo. Marcelo, força. Daqui a pouco a gente está junto de novo. Falou, Élica. Até mais. Obrigado. Tchau, valeu.